Vamos começar com Gênesis capítulo 1, verso 26, 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Pai Santo, Tu és o autor desse projeto. E Tu és o único capaz de consertar o estrago que foi feito. E nós somos gratos, porque em Cristo o Senhor tem a solução. E nós pedimos que nesta noite Tu fales pelo Teu Espírito e pela Tua Palavra, no nome de Jesus. Amém. Façamos o homem uma ideia coletiva. Façamos um Adão, um ser coletivo, como coletivo é Deus. Deus disse façamos. Façamos é plural. Façamos indica mais de uma pessoa. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Macho e fêmea. Ish e Ishá. Adão é o homem coletivo. Gênesis capítulo 5, versos 1 a 4. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia que foram criados. Viveu Adão 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos, e teve filhos e filhas. Adão é o homem coletivo. Este é o livro da genealogia de Adão. São dois princípios que nós temos. O livro da genealogia de Adão e o livro da genealogia de Jesus. Nós temos, vamos pegar e vamos voltar depois aqui. Vamos ler Mateus, capítulo 1. Verso 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Gênesis é o primeiro livro do Velho Testamento. E é o livro da genealogia de Adão. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. E é o livro da genealogia de Jesus Cristo. Há duas genealogias. A de Adão e a de Jesus Cristo. Adão foi feito um ser coletivo, porque a Bíblia está dizendo ali que criou o homem à sua imagem, à semelhança de Deus o fez, homem e mulher. Eva estava em Adão, contida em Adão. Eva não nasceu de Adão. Eva foi retirada de Adão.
Adão continha Eva. Deus não tirou nada que não tivesse ali, já. Ele é um ser coletivo, Adão. E quando tirou, ficou um Ish e um Ishá, um macho e uma fêmea. No homem coletivo, a humanidade, nós temos uma genealogia que gera morte por causa do pecado que veio para a raça. Vamos para Gênesis capítulo 2, verso 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Não é bom que Adão seja solitário. Não é bom um homem sozinho, mesmo contendo uma Ishá dentro dele. É preciso haver separação. É preciso que haja individualidade. E o respeito pela individualidade é a riqueza da coletividade. A coletividade se forma por individualidades saudáveis. Quando as individualidades estão doentes, a coletividade adoece. Agora nós temos um projeto de Deus, porque houve uma ruptura neste relacionamento. Houve um desconforto de relação afetiva e de compreensão de um com o outro. E ali partiu-se a comunhão. Acusações como: a mulher que tu me deste é o problema da minha vida. Então nós temos a raça humana agora numa luta para o companheirismo, com muita dificuldade. Adão precisa ser tratado e precisa ter uma mudança radical. Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós temos agora o primeiro manifesto do Evangelho. É chamado de proto-evangelho. É a célula inicial da pregação do Evangelho. Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui nós então vemos, depois que houve a ruptura, Deus começa a conversar. Como o pecado entrou, foi por Adão e não pela mulher, foi pelo macho e não pela fêmea. Apesar da mulher ter comido do fruto primeiro, ela não tinha as informações de Deus. Deus não falou com ela. Portanto, não há transgressão quando não há informação. Não há transgressão quando não há lei. Ela não teve a informação. E quando Deus veio ao jardim para conversar, ele não procurou por Eva, ele procurou por Adão. Adão, onde tu estás? Apesar de ela ter sido a primeira a comer, Deus preservou então, no seu plano, o meio da solução do problema da família. Adão, você não vai ser o salvador, vai ter alguém para salvar. E ele diz aí, ele começa falando na escala da tentação.
falando com o tentador, e ele se dirige à serpente e diz assim: porém, inimizade entre ti, serpente, e a mulher. Depois nós vamos ver quem é esta mulher. E a mulher, a mãe de todos os homens. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, isto é, a descendência da serpente, que é a humanidade no pecado, descende da serpente, é raça de víbora, é filhos da serpente, filhos do diabo, toda a humanidade que nasceu depois do pecado é filho da perdição. É a natureza iníqua, perversa, que nós herdamos. Carregamos a força kundalínica dentro de nós, ou o poder da serpente e as forças vibrais, da vibração da língua da víbora. Somos uma raça maligna que tem veneno de víbora debaixo da língua. Com a nossa palavra, nós podemos machucar uma pessoa, ferir uma pessoa, matar uma pessoa. E é isso que nós vamos ainda tratar hoje um pouco mais. A raça humana ficou degradada. Mas Deus disse: eu tenho um plano. E é com a mulher. Eu porei inimizade entre ti, e sabemos que o maior inimigo da mulher é Satanás. Todas as perseguições que a mulher tem tido, tem sido por conta do maligno. E quem deu sentido à mulher foi Jesus. Primeiro, porque ele veio por uma mulher. E segundo, porque ele deu lugar à mulher, onde a mulher não tinha nenhum lugar na época e nem hoje. Ela muitas vezes é apenas um vaso de esperma para uma sociedade hedonista que só pensa num prazer sexual. Hoje se vê o que está acontecendo no mundo, e aí a gente pode imaginar. No versículo 20 de Gênesis 3, e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. agora nós temos aí o nome Eva. Antes não tinha, era mulher. Agora, esta mulher é chamada de Eva. Mãe de todos os homens. Eva mitocondrial é o nome pelo qual é conhecido o ancestral comum mais recente, MRCA, da sigla inglesa Most Recent Common Ancestor, matrilineal de todos os seres humanos vivos na atualidade. O seu DNA mitocondrial foi passado de geração em geração e está agora presente em todas as pessoas da Terra. Todo o mitocôndrio, todo o DNA mitocondrial em todas as pessoas do mundo deriva do DNA mitocondrial de Eva mitocondrial. É a contraparte do Adão Y, patrilinear, embora tenham vivido em alturas diferentes.
Isso aqui é composição da ciência dos dias de hoje. Em 1986, pesquisadores da Universidade da Califórnia concluíram que todos os humanos eram descendentes de uma única mulher que viveu na África há cerca de 150 mil anos e que denominaram de Eva mitocondrial. Primeiro, eles acertaram em alguns pontos, mas erraram em outros. Que não havia África naquele tempo. Havia uma Pangeia. E segundo, que essa data não é a data. Mas não vamos discutir aqui sobre esses assuntos, porque isso aqui faz parte das informações dos Illuminatis e das informações dadas pelas forças que foram levantadas depois de Darwin, mas não foi o próprio Darwin que fez isso, sim Spencer. E não tem nada a ver com isso aqui, mas aí tem toda uma história natural que precisa de naturalidade para ser tratada. Comparado o DNA mitocondrial de mulheres de vários grupos étnicos, eles puderam estimar quanto tempo se passou para que cada grupo assumisse características distintas a partir de um ancestral comum. De fato, eles construíram uma árvore genealógica para o gênero humano na base da qual estava a Eva mitocondrial, a grande avó de todos os seres humanos. Isso não significa que ela foi a única mulher, agora já vão começar a achar explicações, existente em sua época, mas que foi a única que produziu uma linhagem direta da descendência por linha feminina que persiste até o presente dia de hoje. E as outras sumiram por quê? Quer dizer que não só tinha uma mulher, mas as outras desapareceram, só tem uma. Deus preservou esta mulher com menstruação todos os meses, para que esta mulher tivesse na sua sangria um derramamento de sangue, para que o seu Ixá, ou seu homem com útero, fosse purificado todo mês, a fim de que pudesse, no dia da sua fertilidade, não de um esperma humano, mas de um esperma divino, receber o poder para vencer a cabeça da serpente. Ele precisava vir, não com 46 cromossomos, mas com 24. 23 da mulher e um do pai dele. Porque Deus é indivisível. Ele é unitário. Corre na internet. Por debaixo dos panos. A pesquisa de um arqueólogo judeu, que diz ter as bases científicas para isso. Não estou defendendo. Acho plausível, razoável, mas não estou dizendo que foi e é assim. Mas quando Deus mandou que fizesse a arca representava a presença de Deus perante o seu povo, que tinha uma eleição, e nesta eleição adviria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. E quando Nabucodonosor, no ano de 586 a.C., tomou a cidade de Jerusalém e destruiu os muros, antes, os sacerdotes, então esta é a teoria do nosso arqueólogo, os sacerdotes pegaram a arca e entraram pelo túnel de Salomão, das cavernas de Salomão,
onde foram tiradas as pedras para a construção do templo. E estas pedras que foram tiradas ali para a construção do templo formaram um túnel que vai até um monte que se chama Calvário. E lá eles puseram a arca e esconderam a arca ali debaixo. Tem filmes interessantes, A Busca da Arca Perdida. O arqueólogo disse que ele começou a fazer a busca das pesquisas em busca da arca. E acontece que há 2.000 anos atrás, isso foi 586 antes de Cristo, depois passaram-se os anos, Cristo veio, e há 2.000 anos atrás houve um sacrifício. E o monte que foi escolhido foi o Monte Calvário. E puseram aquele cidadão em cima daquele monte, com 2 ladrões. Mas quando este cidadão, que para os judeus era um impostor, abriu a sua boca e disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meu Deus, por que me desamparaste? Por que me viraste as costas? Porque naquela hora os nossos pecados estavam sendo jogados sobre ele. Houve um terremoto. E a pedra se rachou. E o sangue desceu. E segundo este arqueólogo, o sangue caiu em cima da tampa do propiciatório. Não estou dizendo que é verdade. Estou dizendo que o que ele está dizendo, acho plausível, acho razoável. Porque a minha Bíblia diz que o sumo sacerdote teria que colocar o sangue do cordeiro em cima da tampa do propiciatório, para que o povo fosse liberto dos seus pecados. Na tipologia já existia o fato. Mas por que eu estou falando mais isto? Porque aquele arqueólogo resolveu tirar uma mancha que estava em cima do propiciatório e mandar para um laboratório em Londres. E descobriu que era sangue de mulher. Só que tinha 24 cromossomos. E era sangue vivo. Isso corre por baixo na internet. Só que ninguém publica isto, porque as livrarias e as editoras pertencem às grandes empresas internacionais que não querem que as verdades suficientes de Cristo sejam conhecidas. Posso admitir que seja verdade. Perfeitamente. Se vocês quiserem, depois vocês entrem aí e cavuquem. Mas por que ele veio fazer isso? Porque ele precisava restaurar um problema familiar. O problema da família é muito sério. As pessoas não conseguem se comunicar. Nós vivemos num mundo onde homens e mulheres que se dizem amar na boca do trono, na frente do padre, do pastor, do rabino, prometem até que a morte separe. Eu não sei o que é morte, mas até 9 dias de casamento já vi separação. Com 9 dias de casamento, a morte já chegou. Porque morte significa separação mesmo. Nós vivemos num mundo ambíguo de separações e de pessoas que não conseguem se conectar. E por quê? Porque nós temos 4 braços formando a nossa personalidade. Nós somos um leito, um rio,
um Amazonas, que tem 4 grandes afluentes. O primeiro é a nossa origem adâmica. Essa origem adâmica traz dentro de si uma coisa chamada rebeldia, caos, mentira, ou chamado homem velho. Uma natureza avessa a Deus, contrária a Deus. Uma natureza de rebeldia contra Deus. Ninguém busca Deus, nenhum sequer. O homem tornou-se inimigo de Deus, no seu entendimento. Ele não tem prazer por Deus. Ele é arrogante, ele é soberbo, ele quer ser Deus. Essa é a natureza adâmica. Segundo, nós temos uma genética, que segundo a Bíblia, em alguns casos, existe a possibilidade de células que são atingidas por determinados aspectos de enfermidades ou de doenças serem transmitidas de pai para filho até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, ou melhor, daqueles que quebram os princípios dos mandamentos de Deus. Quando eu quebro um princípio físico, eu sofro a consequência. E quando eu quebro um princípio psicológico e moral? Não houve nenhuma quebra de perna, mas houve quebra de princípio. E isso é instalado dentro de nós. Eu atendi uma vez um casalzinho lindo, que trazia uma criança linda, com os olhos azuis, e que nasceu cega e surda, e com dinheiro suficiente para levarem ao hospital da criança em Boston. Eles descobriram que havia célula de cocaína naquela criança. E eu desobedeço uma lei, e as consequências vêm. Não só físicas, mas consequências psíquicas e emocionais dentro da minha família. Depois do genético, eu tenho o congênito. Estou diante de um médico aqui, e ele sabe o que é a formação de uma criança no útero da mãe. E ela recebe ali toda uma carga bioquímica que ela vai, durante toda a sua vida, estar marcada pela sua bioquímica no seio da sua mãe. Todo o processo de gravidez traz as suas marcas. Dr. Simmons conta a história de uma moça recém-casada que um dia teve um sonho, um pesadelo, onde um gato cinza, de olhos verdes, manchado, veio em cima do pescoço dela e arranhou e mordeu. E ela via quando uma pessoa pegava pelo rabo e batia o gato com toda a força na parede e esmigalhava o cérebro do gato. E ela acordou gritando e sufocada. E todo marido novo, marido fresco, é muito atencioso. E ele passou um tempo ali com ela, mostrando, ela dizia, está arranhado, está ferido minha garganta. Ela disse, não, você teve um sonho, você teve um pesadelo. Mas no outro dia, quando ela telefonou para a mãe disse, esse gato existe. Exatamente como você descreveu. E a mãe nunca lhe havia contado. Ela disse, eu estava grávida de você de 6 para 7 meses, quando esse gato me atacou, e o seu tio pegou ele pelo rabo, bateu com ele na parede. Tudo o que aconteceu, por quê? Porque o que entra na minha vista é transformado na sinapse nervosa em bioquímica, e que vai lá para o meu cérebro. E como é que isso codifica e decodifica? Como é que isso pode ser explicado?
Quando é que Maria estava lá grávida de Jesus e Isabel chegou grávida de João Batista, estava grávida de João Batista, quando Maria saudou a Isabel, João Batista foi cheio do Espírito Santo e dançou lá uma dança judaica. O que foi que aconteceu? O útero é um lugar muito mais de realidades do que nós podemos imaginar. Então eu tenho o Adão, eu tenho o genético, eu tenho o congênito e eu tenho o ambiental. E depois que eu nasço, eu começo a ser marcado pelos modelos familiares que estão aqui. O primeiro modelo é o da mãe. E a importância que a mãe tem ao colocar a criança no seu peito e fazê-la amamentar-se. Eu diria aqui, com toda a ênfase, a mãe que não amamenta, não sabe o significado que está tirando do seu filho. O amamentar é primeiro uma condição de proteção dessa criança. Ela forma, que ela nasce imune depressiva, como disse na vez passada o doutor Elias, e ela precisa ser imunizada, e a mãe no colostro vai passar toda a imunidade que começa na boca e vai até o ânus, protegendo todo o sistema digestivo. E todas as defesas que a mãe teve, os antígenos, os anticorpos, defesas que ela recebeu, ela transmitiu para a criança no processo da gravidez. E agora, depois, tudo que a criança receber de doença, ela vai transmitir para a mãe o vírus, e a mãe em 4 horas vai fabricar o anticorpo e mandar a defesa para a criança via mama. Quem fez isso? É quem sabe o que é amamentar. Que o nome dele é El Shaddai, o pai que amamenta e satisfaz. Desejai como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que possais crescer para a salvação. Este é leite, a palavra de Deus, e da vida. Mas agora nós precisamos ver uma coisa. A criança nasceu, ela tem 12 anos para formar o seu ambiente, o bar mitzvah para os judeus, ou bat mitzvah para as meninas judias. 12 anos. É o período de formação do leito ambiental ou leito psicológico. Tudo que ela vir, ela estará recebendo as informações do processo, do processo de formação do caráter. E a doutora Dorothy Law Notel, ela listou algumas coisas interessantíssimas com relação a esta formação. Eu agora quero que você pegue Marcos, capítulo 10, versos 13 a 16. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como a criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços
e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Irmãos queridos, então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. A história da humanidade é uma história de repreensão de gente que não gosta de criança. E nós vamos verificar que a falta de relacionamento da criança é que gera as doenças emocionais mais sérias, as carências psíquicas, é o leito ambiental. O meu genótipo e o meu fenótipo foram determinados geneticamente e ambientalmente, mas o meu psicótipo, ele é formado basicamente pelos relacionamentos significativos que eu terei, ou tive, ou teria aqui na Terra. Jesus estava pronto a receber crianças, mas os discípulos estavam impedindo. E a palavra de Deus diz que ele se indignou. É uma palavra dura. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: vocês que estão sendo impedimento que eu toque em criança, deixam que eles venham a mim, porque eu sou o único que posso sarar uma criança ferida, abandonada, sofrida. E aqui dentro desse auditório hoje eu tenho muitas crianças feridas. Crianças como eu, que foram mutiladas na sua alma. Crianças que foram rejeitadas e que perduram dentro de si, com as suas feridas interiores, se escondendo, porque não sabem aonde ir para ser curadas. A doutora Dorothy disse o seguinte: as crianças aprendem o que vivenciam. Elas aprendem o que vivenciam. Se conviverem com críticas, aprendem a condenar e a julgar. Se você é um condenador e um julgador, é porque nesse período de 0 a 12 anos, você viveu num ambiente de críticas. Pode ter acontecido também de aspectos genéticos e congênitos, mas a grande maioria é formada por este traço crítico. No ambiente da crítica não há saúde. E a pessoa fica pelo resto da vida, a não ser que Jesus venha tocar nessa criança que está embutida aí para libertá-la e salvá-la. Vai ficar aí como uma pessoa condenadora e julgadora. Em vez de aproveitar a vida, de celebrar o privilégio de existir neste mundo que Deus nos fez para nós tão lindo, ela vê minúcias e coisinhas e fica ali apegado às picuinhas, às pulgas. Ela diz também, se as crianças conviverem com hostilidade, aprendem a expressar ira e a brigar. Quando as crianças começam a brigar, é porque eles estão vendo um modelo dos pais. Caim e Abel tiveram uma disputa, mas Adão já tinha mostrado lá atrás que ele tinha diferença com a sua mulher, a mulher que tu me deste. Já havia acusações.
O Paulo hoje estava falando sobre como a pessoa transmite ao outro no modelo, nos olhos, no olhar. E a criança tem um radar fantástico. Ela pega no ar. Não o dito, não o falado, mas o gestual, o modo de agir, as entrelinhas e a hostilidade. Ela é terrível. Deixa eu pegar aqui uma criança abusada. O pai de Winifred era um homem violento e alcoólatra. Winifred é uma moça. Ela se lembra com nitidez do dia em que ele voltou para casa em completo estado de embriaguez. Ela começou a chorar com o negro pavor que aterrorizava a sua infância. Em um acesso de fúria, o pai tirou o cinto da calça, que tinha uma grande fivela de metal, e ameaçou surrar aquela pequena criança, caso não parasse com o choro. Apavorada, ela realmente acreditou que seu irado pai iria matá-la, desenvolvendo um pavor permanente da presença do pai e de estar perto dele. Certa ocasião, um tio, em quem ela confiava, abusou-a sexualmente. E isso intensificou seus temores. Como não tivesse nenhum outro irmão para se relacionar, seu medo dos homens só fez aumentar. Para ela, o único mundo seguro era o das mulheres, onde recebeu e deu amor, mas também entrou em um relacionamento lésbico. Winifred ainda se esforça para acreditar que um dia possa apaixonar-se perdidamente por um homem, o suficiente para lhe entregar a vida. Aos poucos, está sendo liberta do seu passado doloroso e sua vida emocional restaurada por uma percepção crescente. Ela começou a orar as palavras do apóstolo Paulo em Efésios 3, 14 a 19. Vamos ler aí, Valdir, por favor, Efésios 3, 14 a 19. Por esta causa, me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Essa versão diz assim: e oro, para que estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. À medida que Winifred aprende a fazer essa oração, e a ora com seriedade, a realidade do amor de Cristo vai penetrando fundo em sua psique ferida. O que a estimula é que agora ela pode se tornar arraigada e alicerçada em amor, não mais em terror. Por fim, todo o medo e o pavor, toda a ira e ressentimento estão sendo expelidos por meio do amor de Cristo.
Sua antiga vida está sendo demolida como uma casa cujos alicerces são instáveis e inseguros, de modo que uma nova casa interior, na qual Cristo habita, possa ser edificada. E essa nova casa é alicerçada em amor incondicional. Winfred é hoje uma conselheira dotada de grande sensibilidade e amor por outras pessoas. Esses dons refletem a sua restauração da violência sofrida no seu passado como criança. Violência tem de vários tipos. Tem violência física, tem violência moral, tem violência de palavras, tem violência gestual. E as pessoas são feridas. E conviver com hostilidade é aprender a expressar ira e brigar. Se as crianças conviverem com escárnio, aprendem a ser tímidas, introvertidas. Nada é pior do que zombaria. Quando um pai zomba de um filho, ridiculariza na frente de outros, ele está colocando uma camisa de força e fazendo aquela criança se esconder para sempre e viver fingindo de que não existe aquela dor no seu peito. Irmãos, não é no divã, eu sei que ele tem importância, mas é na cruz que esse problema precisa ser tratado. Porque senão nós vamos ficar aí nos culpando como pais, porque tanto que eu errei com meus filhos. E eu disse isso já algumas vezes aqui, se eu soubesse do que eu sei hoje, eu seria menos pastor e mais pai. Menos pastor e mais marido. Menos profissional e mais humano. Conviver com escárnio é duro. É formar muitos psicopatas. Se conviverem com a vergonha, aprendem a sentir culpa. Se conviverem com a tolerância, aprendem a ser pacientes. Muitos são impacientes, porque os modelos que tiveram foram modelos de impaciência, de irritabilidade, de nervosismo. E o filho está aprendendo. Eu vi uma cena que me marcou muito. 3 mulheres, 2 treinadas e uma não. E eles treinaram as 2 mães, puseram 3 crianças num chiqueirinho. Já falei que chiqueirinho também é coisa do capa. Mas puseram lá 3 crianças no chiqueirinho. E chiqueirinho é castração de criança. Deus nos deu, foi ao mundo, a liberdade. E puseram aquelas 3 crianças ali, as 2 mães treinadas e uma não. E soltaram uma jiboia, imensa jiboia. As 3 crianças, ao verem a jiboia serpenteando dentro do chiqueirinho, as 3 crianças ao mesmo tempo, quando viram, olharam para as mães. 2 estavam treinadas. Olharam para a criança e sorriram. Elas foram lá e pegaram na cobra. A que não tinha sido treinada, que viu, não disse nada, só fez assim. E a criança... Muitos aí estão carregando pavor nas costas, porque foi aprendido no meio do ambiente familiar, com mães apavoradas, com pais fóbicos, transmitindo isso. E está lá, agora a criança carregando.
E custa caro um divã. 3 vezes por semana, durante 10 anos. A R$ 300 por sessão. Com uma psicanálise boa. É caro. Mas houve um preço mais caro que foi pago no Calvário. E que pode libertar essas fobias. É só a gente ter tempo para sentar no divã, na cadeira de Deus, e abrir o nosso coração para Ele. E dizer, Senhor, aqui está um ferido, está uma criança que foi criada num meio de hostilidade, de vergonha. Mas também aquelas que foram criadas no meio de tolerância, aprendem a ser pacientes. E as que conviveram com o encorajamento, aprendem a confiar. Encorajamento. Tatá. Tatá é uma forma indígena de se falar babá. Eu tive uma tatá. E ela dizia assim, não vai lá fora não, que lá tem fantasma. Tem fantasma, tem saci pererê. E eu cheguei para a mamãe, não é tatá, mamãe. Mamãe, eu não vou lá no escuro porque tem fantasma. Mamãe disse, não tem fantasma. Quem lhe disse que tem fantasma? Foi tatá. Ela chamou tatá e disse, tatá, você disse que tem fantasma lá fora? Lá fora, meu filho, não tem fantasma. Fantasma não existe, fantasma é mentira. E ela dizia com tanta confiança. E ela me pegou na mão e disse, vamos lá fora, vê se tem fantasma. Tem uma lua bonita, tem as estrelas. Acabou o medo de fantasma. Não tem fantasma. Mas a gente, para pegar a criança e botar ela quietinha lá, diz, o policial pega, o não sei o quê, o bicho papão, as cantigas de criança, meu Deus do céu. Nana, neném, que a cuca vai chegar, papai está na roça, a mamãe foi passear, papai foi para a roça, a mamãe foi passear e a cuca vai comer. Isso é coisa que se faça com criança. Boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. Isso é cantiga de niná de onde? Do inferno. Foi criada pelo capeta. Agora, depois os bichinhos vão para o mundo doentes. Quem vai curar esses bichinhos? Quem vai curar? Olha aqui, o pai tinha televisão, dá computador, dá dinheiro, dá chave do carro, só não dá afeto, só não dá toque, só não dá tempo para dizer assim, filho, vamos hoje assistir o Santos jogar. Não, queridos. A humanidade está sofrendo por causa da família que está doente. É a minha, a sua. Nós às vezes queremos mostrar que a nossa família é perfeita. E esse é outro grande perigo. Não existe nenhuma família perfeita. Existem famílias mais doentes e menos doentes. E Jesus não veio buscar são, ele veio buscar doente. Agora eu preciso admitir que eu sou doente. Uma das coisas que os psicopatas não fazem é admitir que são doentes. Eles acham que são perfeitos. Por isso que eles não podem ser tratados. Se pegou de raspão, já dói. Então, encorajamento, aprende a confiar.
Se a criança convive com elogios, ela aprende a apreciar. A crítica leva àquela emburração, mas a criança criada com elogio, com incentivo, a criança que convive com imparcialidade, ela aprende o que é justiça. Ela aprende a perdoar. A criança que convive com segurança aprende a ter fé. Nunca, por hipótese alguma, se ponha um medo numa criança. Se ela é muito ativa e superativa, tem que dar mais tempo para ela. Estou doido para ter neto. Mesmo porque já disseram que neto, o avô é um bicho que o filho amansou para o neto montar. Ou avô é um pai doce. Adocicado. Que tem mais paciência. E uma das coisas que está faltando na família de hoje é a voz. Que as famílias mudam muito de lugar e não têm contato com os avós. E a figura do avô é importante. E nós estamos pensando em construir um dia um templo ali naquele terreno e fazer um lugar para velho. E que os velhos possam ter contato com os moços. Porque nós estamos esquecendo da experiência dos mais velhos. A doutora Cláudia falou aqui, eu não vim porque eu fiquei com vergonha. Eu não era avô. E era para os avós da terceira idade. Mas a minha esposa já me contou. E ela falou de uma história lá dos sumérios ou dos babilônios, em que eles prestigiavam os velhos, a experiência. Eles estão voltando agora a respeitar um pouco os profissionais mais velhos, porque estava descartável. Em alguns setores do mercado, quando a pessoa completa 40 anos, já ficou velho. Em outros setores mais na frente. Mas agora os americanos vieram com um livro, A Vida Começa aos 64 anos. A vida do profissional que tem experiência. É o burro velho que vai ensinar o burro novo. É o boi treinado que vai ensinar o boi novo na canga. No final do dia, o boi velho já está cansado de sentar os trancos do boi novo, mas o boi novo está com o pescoço todo esfolado e aprende a arriar um pouco mais a força da sua virilidade ou da sua madureza. Ô juventude, eu estou até esquecendo as coisas. Se conviver com aprovação, aprendem a gostar de si mesmos. E, gente, eu fiquei por muito tempo implicado porque eu não gostava de mim. E achava que aquele versículo não estava assim muito correto. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Preferia aquele outro, amarás o teu próximo como eu vos amei. Ele é mais lindo, de verdade. Mas Jesus só pôde nos amar porque ele se amava. Porque quem não se ama não pode amar alguém. Não é um amor egoísta, mas é um amor que satisfaz aquele que está ali. Eu preciso aprender a gostar de mim. E não fazer careta na frente do espelho. Alguém disse que quando a criança é pequena, ela faz careta na frente do espelho, mas quando ele fica velho, o espelho se vinga.
Mas eu preciso olhar para frente do espelho, olhando para ele e dizendo: olha, eu estou aqui. Nós fomos viajar agora semana com minha esposa e tem direitos. Eu fiquei tão feliz porque eu entrei como é que chama? Feira de exposição aqui no parque, sem pagar. Eu achei fantástico isso. Eu cheguei lá, fui comprar as entradas, a minha esposa já paga meia. E eu fui dizer, quero 2 meias. E a moça perguntou assim, mas quantos anos o senhor tem? Eu digo, 65. O senhor não precisa pagar não. Eu digo, oh, que bom, que bom. Eu tenho que vibrar, que velho só pode vibrar com essas coisas. Não tem outra coisa melhor para vibrar, tem que ser com essa. Então, ótimo. Mas nós estávamos para entrar no avião e disse as pessoas de classe privilegiada, os velhos, as crianças, os deficientes. Isso entra num cômputo bom. E eu fui pegando a minha malinha e minha esposa disse, não, ela fica com vergonha, não. Eu digo, não, eu vou, essa eu vou. Eu quero aproveitar dos meus privilégios. Não quero ficar só aqui nessa posição. Vamos. Lógico que eu vou entrar na frente. Passei tanto tempo para trás. Agora vamos aproveitar. É o privilégio da velhice, ser velho com alegria. Não é ficar, agora eu estou velho, coitado de mim. Não, eu ainda tenho aí uns bons anos para viver e quero viver com alegria. Não estou dando sofrido aí, o copo está mais vazio. Não, ele está meio cheio. Se convivermos com amor sincero, aprendemos sinceramente a amar. E sabe onde é que a gente entra no amor sincero? Quando Jesus toca nas crianças. E toca nas crianças adultas que estão dentro de nós, que precisam ser curadas de suas fobias, dos seus medos, dos seus abusos. Das suas idealizações. Há tanta criança idealizando e sonhando aí, a ser o que não é, a princesa. O rei imaginário. Porque ele precisa fugir da realidade. Foi neste ventre da mãe universal, da Eva, que Deus se encaixou. Foi ali, naquele jardim do Éden, do prazer, do ventre materno, da criatura que ele criou, ainda que portadora de uma natureza pecadora, sem transmitir este pecado, porque o pecado é transmitido pelo espermatozoide do homem e não pelo óvulo da mulher. Ainda que toda mulher seja pecadora. Caso contrário, Jesus teria que ser pecador. Por isso, os teólogos da Igreja de Roma tiveram que admitir que Maria foi concebida sem pecado. Mas é impossível. Se ela foi concebida de um esperma masculino, ela foi concebida com pecado. Mas ela não transmite a pecabilidade. E este Jesus veio aqui para tirar o peso da canga do seu pescoço. E lhe dá a carta de alforria. E lhe dá libertação. E fazer de você um verdadeiro celebrador da sua aceitação. Você é um aceito por Deus. Você é um amado do Pai. Agora cabe a você receber
esse presente ou rejeitar. Não tem outra alternativa. Aquele amor furioso da cruz, onde Cristo levou sobre si os nossos pecados, mas também levou a nossa natureza perversa e a fez morrer ali. Esse amor furioso é a causa da nossa libertação. E é para todos. Só não pode ter aquele que não sabe e aquele que não quer crer. Para aqueles que não sabiam, hoje eu posso dizer que minha consciência está livre, porque eu estou lhes anunciando que Jesus Cristo veio fazer esta obra e a fez completamente, para nos tirar as algemas de nosso pecado e dos sofrimentos de nossa alma e curar-nos completamente. Se você tem alguma dor na sua alma, saiba disto. Jesus Cristo já satisfez muito bem, porque pelas suas pisaduras nós somos sarados. Que o Senhor lhe dê graça e a mim também. Eu não tenho outro lugar para encostar, senão debaixo deste guarda-chuva da graça, e me abrir. E eu tenho visto como Deus está tratando a minha alma, doente, ferida, magoada, sofrida, traumatizada, e Ele tem vindo com o bálsamo, aquele bálsamo de Gileade para curar-me. E eu sei que Ele também pode curar você, e pode tirar de você as dores da sua alma. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.